Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do Gênesis. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis. Amém? 1:28, capítulo 1, versículo 28. Diz assim: E Deus o abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que tenha ele domínio sobre todo animal. Ele tem que ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Essa questão aqui de Gênesis 1:28 está intimamente relacionado com Efésios capítulo 1, versículo 19 até o versículo 23. E a palavra-chave aqui é domínio. Domínio. O domínio está relacionado com ser fecundo e com multiplicar. Quanto mais se multiplica, mais domínio. O domínio vem pela multiplicação, com a questão de sermos fecundos. Então, nós precisamos entender esse versículo por nossos dias. Então, não podemos tomar esse versículo aqui de Gênesis 1:28 de forma literal, físico, biológico. Crescer, multiplicar, ser fecundo. Humanamente falando, isso aconteceu ao longo dos séculos. Ou não? Nós estamos aqui. Nós geramos. Então essa palavra aqui se cumpriu. É real. De fato, o homem, humanamente falando, se multiplicou. E gerou. Ainda que depois que o pecado entrou, gerou uma série de pecadores. E a terra hoje está cheia de seres humanos caídos, carregando o pecado dentro deles. Aí o fato contra fato não há argumentos, irmão? É assim que fala. Então esse versículo aqui se cumpre humanamente falando. Por isso que a palavra de Deus é fiel e digna. Mas não tem só o lado humano da questão, tem o lado espiritual. Que agora está relacionado com a igreja. O Senhor, como a semente, como o grão de trigo, foi semeado em nós. Na regeneração, Ele semeou uma semente em nós. E agora essa semente precisa ter o quê? Ela precisa crescer. Ela precisa multiplicar. E dominar. Hoje é a igreja. Esse versículo é aplicado 100% espiritual. E está relacionado com o homem, com a igreja. A igreja precisa ser fecunda, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Sujeitar está relacionado também com domínio. Cristo precisa se tornar o cabeça sobre todas as coisas. Essa é a visão que precisa nos governar. O Senhor fez todo esse processo da encarnação, do viver humano, da crucificação, da ressurreição, da ascensão, da entronização no terceiro céu. Com qual foco? Com qual objetivo o Senhor passou por tudo isso? Para que Ele se torne o cabeça sobre todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. O que é isso, irmão? Isso é domínio. Isso é sujeitar por todas as coisas debaixo dos seus pés, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. O deu à igreja. A igreja ali não é local, é universal, mas tem a sua expressão na cidade. Essa visão precisa te governar. Você precisa ganhar essa visão como revelação no seu espírito. Caso contrário, nós vamos ficar patinando no gelo. Caso contrário, não vamos saber o que nós estamos fazendo aqui.
Talvez você nem saiba por que você foi salvo, por que você foi regenerado, por que você se tornou membro do corpo de Cristo. A igreja não é uma religião, não é um grupo isolado numa cidade. A igreja faz parte de um corpo. O deu à igreja a qual é o seu corpo. Com foco. Por que ele deu à igreja? É para que a igreja, então, uma vez que ele o deu à igreja, ele foi dado à igreja, nós nos tornamos seu corpo. Mas qual é o objetivo? A igreja se torna, então, o canal, o instrumento que Deus quer usar nessa era para gerar, multiplicar e encher a terra com a expressão de Cristo. Por que ele deu à igreja? Para sermos fecundos, para enchermos o local de reunião. Sede fecundos, multiplicai e enchei esse local de reunião de pessoas. Amém. Entendeu? Por isso que nós temos que obedecer, irmão. Nós temos que ser obedientes à visão celestial que está nos falando. Amém. Caso contrário, nós não vamos multiplicar, nós não vamos gerar e não vamos encher esse local de reunião de pessoas, de famílias, amém, de adolescentes. Amém. Tem milhares de adolescentes nessa cidade, precisando ser salvos, precisando ser libertos. Está lotado de adolescentes nessa cidade. É toda uma geração. Como você chama, minha filha? Como é que chama? Ah, sim. Você é filha de quem? Da Cláudia. Você é neta dela. Está vendo? Ela está aqui na reunião da igreja. A avó dela trouxe ela. Mas quantas meninas tem aqui em Ibirité da idade dela, irmão? Ou talvez, quantos anos você tem, minha filha? Me permita. Tem 11 anos. Deus já quer usar ela. Deus está de olho nessa geração, dessa idade aí. Ele está buscando essa idade. Por que ele está buscando essa idade? De 11 até 10 anos, 10, 11, 12, 13. Por quê, irmão? Porque é um momento crucial da vida humana. É um momento onde a humanidade se perde. Então, e é um momento também de grandes decisões. Então, Deus quer esta geração. Por que também? Porque são simples. Por causa da simplicidade. Não há tantas... Pode falar, mas é muito complicado. Não, irmão, complicado somos nós, irmão. Eles podem ter as lutas, certo? Mas eles estão buscando uma identidade. Eles estão buscando se identificar com algo. E Satanás sabe muito mais do que nós. Satanás está querendo eu? Claro que ele quer eu, mas não quer tanto quanto ela. Ele quer o Júlio, mas não quer tanto o Júlio quanto o Neiva. Deus conta com o Neiva. Mas não tanto quanto essa geração que Satanás está estragando, está destruindo. Por isso que nós precisamos entender, irmão, esse propósito de Deus em querer gerar, multiplicar e encher. Claro, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer todos, mas principalmente essa geração aí. Principalmente. E nós temos que trabalhar de maneira coordenada com o corpo, trabalhar de maneira organizada, coordenada, administrar de forma que nós consigamos ganhar esse grupo de pessoas. Temos que ir atrás. Aonde eles estão? Aonde está esse grupo?
Claro que vai parecer muito. Se ganha ela, né? Automaticamente vai ganhar a mãe dela. Vai ganhar o tio, vai ganhar o avô, vai ganhar todo mundo. Essa geração de adolescentes e de pré-adolescentes estão se perdendo. Os pais não sabem o que fazer com eles. A mídia tem todo um arsenal. Satanás tem usado todas as ferramentas da mídia. Tem usado os seus servos, os seus embaixadores, os seus apóstolos, para incutir e infundir na mente desse adolescente a corrupção, a sodomia, a imoralidade, a ideologias, para corromper essa geração. Então ele usa diversas ferramentas aqui, são poderosíssimas. E ele tem os seus vasos escolhidos para enviar as mensagens deles, para levantar seguidores. Tem milhares e milhares dessa geração seguindo a Satanás. Mas Satanás vem assim em pessoa? Não, ele vem por meio das mídias, por meio das mensagens bem elaboradas, coloridas, cheias de cores. Vem por meio de filmes, vem por meio de séries. E muitas outras coisas, não é só coisa ruim não. Também tem muita coisa boa que o inimigo usa para desviar, para distrair. E não é à toa que em Apocalipse capítulo 12 a Bíblia fala que ele é o sedutor de todo mundo. O diabo, o sedutor do mundo inteiro. Ele é um sedutor. Ele sabe como seduzir os seres humanos, e principalmente essa geração. São as que mais são iludidas por ele. Está naquela fase, né? De euforia, de muita emoção. A emoção está à flor da pele, é ou não é? A emoção está fervendo dentro, a alma está, né? Ainda tem a questão do corpo, né? Do corpo. Está ali o corpo em pleno desenvolvimento. O diabo aproveita disso também, para corromper. Mas aí o Senhor vem, irmão, e fala para nós que esta geração é como gotas do orvalho. Assim serão os seus jovens. Precisam cair como gotas de orvalho na vida da igreja. Amém, verdade. Irmãos, nós temos que orar para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para a gente ver essa necessidade tão urgente. E Deus quer ganhá-los, e Deus tem ganhado. É que eu não estou falando doutrina nem mero conhecimento, não. Está carregado de testemunho, milhares de testemunhos de adolescentes sendo ganhos em pencas, em cachos. Estão entrando para a vida da igreja. Estão chegando. Então, estão revolucionando a vida da igreja. Em muitas cidades. E não só eles estão sendo ganhos, não. Os pais estão sendo ganhos. Os irmãos, a família toda está vindo. Por causa daquele adolescente. Ele já chega e já encontra uma esfera onde tem outros adolescentes entrando na palavra. Estão entrando na palavra profética com sinceridade, com honestidade, com pureza. E a vida deles vai mudando, dia após dia. Estão ali, fazendo grito de guerra com a palavra. É uma forma de ganhá-los, é uma forma que Deus deu para poder circular a palavra neles.
Fazer com que a palavra entre neles, a palavra escrita e revelada, precisa entrar, circular nesse grupo. Para que eles realmente venham a ser transformados. Aí eles entram com 11. Aí aos 17 anos. Daqui a pouco ela está com 17 anos. Hoje ela está com 11. Daqui a pouco ela está com 17 anos. Ela deve estar com 11 anos, ela deve estar no ensino fundamental. Está no fundamental. Né? Está ali buscando um futuro, estudando, que é muito positivo. A escola hoje se tornou um foco, tanto de coisa ruim como de coisa boa. Se não tem um cuidado na igreja, de forma específica, direcionado, focado, entendeu, irmão? Não vai ficar na vida da igreja. Se não se envolver com a pregação do Evangelho, se não se envolver com as conferências, se não sai com eles para pregar o Evangelho, se não tem casa de adolescente, como segurar diante do presente século maligno? Como que nós vamos segurar essa meninada na vida da igreja? Aí entra a questão da liderança. Aí os líderes, eu vou chamar aqui nessa manhã de superintendente, porque tem intendente e tem superintendente. A liderança da igreja é a superintendência. Está na Bíblia. Só você ler lá no livro das crônicas, no Pentateuco, tem essa palavra lá, superintendência. Existe uma superintendência que tem visão disso que eu estou falando, do propósito eterno de Deus e da prática. A superintendência tem que estar atento ao que Deus está fazendo para ganhar. Não, Deus só não quer ganhar, só ganhar não. O Senhor quer que faça um trabalho de ganhar e fazer com que permaneça. E que o vosso fruto permaneça. Eu vos designei para que vades e deis frutos. É Gênesis 1:26 aqui, ó. Sede fecundo, multiplicai, encher a terra, dominai. Eu vos designei para que vades. Vades. O que é esse vades hoje, nos nossos dias? Na vida da igreja hoje? O que é esse vades? E deis fruto. Tem todo um processo, irmão. Para que vades. E deis frutos. Para dar fruto tem que ir. Se eu ficar pregado aqui, irmão, nessa estrutura, no convencional, no tradicional, o que vai acontecer? Nós não vamos dar fruto. Ou se der, vai descer muito pouco. Pelo tamanho, pelo tempo que nós temos de vida cristã. Quantos frutos eu dei? Quantos frutos você gerou? E quantos dos seus frutos permaneceu? Quantos? Deus quer frutos. E frutos que permaneçam. Agora, para permanecer, tem que ter estrutura, tem que ter logística, tem que ter pessoas que se colocam, tem que ter intendente, tem que ter um capitão de tropa. Vida da igreja tem que ter tropa, tem que ter o capitão, tem que ter intendente, tem que ter superintendente. Todo mundo envolvido, gerando, multiplicando e cuidando. Aí os irmãos, aí eu estava falando de ferramenta agora há pouco. Satanás tem suas ferramentas, o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o YouTube, tem os influenciadores, não tem? Talvez você seja até uns seguidores aí, né? Estão seguindo os influenciadores. Que tipo de influência que eles trazem para a sua vida? Qual a influência que traz? Como que o Instagram tem sido usado para poder promover coisas, assuntos, e às vezes nós nos perdemos horas vendo vídeo, vendo isso, vendo aquilo. E quanto tempo você gasta desfrutando a palavra escrita,
revelada, trazendo grandes revelações para nós. Quanto tempo eu permito que a palavra realmente venha habitar ricamente em meu coração? Você tem tirado tempo para isso? Aí, irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. As ferramentas do diabo, os filhos das trevas. O Senhor Jesus não errou quando ele falou isso. Os filhos das trevas são o quê? São mais prudentes nessa geração do que os filhos da luz, porque sabe como trabalhar. Ele sabe como operacionalizar, como carregar multidões com eles. Como ganhar a mente das pessoas, como induzir as pessoas, como seduzir as pessoas a acompanhá-los nessa corrida desesperadora, vazia, cheia de vaidade. Ele sabe como trabalhar a sua mente, como trabalhar a emoção dessa geração. E nós? Será que o Senhor também não tem as suas ferramentas para nos ajudar a pregar o Evangelho, a ganhar famílias, ganhar adolescentes? Será que o Senhor não tem algumas ferramentas? O Senhor também tem suas ferramentas. Ferramentas é para quê? Para trabalhar. O Senhor tem nos falado na parábola dos trabalhadores da vinha, não é? Os trabalhadores de última hora. O que eles fazem? Como que eles trabalham? Esses trabalhadores de última hora. Deus não só dá a visão espiritual para nós, mas Ele também dá o aspecto prático. Para operacionalizar essa visão, Ele nos dá o aspecto prático, ferramentas. Se nós soubermos trabalhar com as ferramentas, nós vamos ganhar muitas pessoas. Precisamos conhecê-las. Ninguém consegue trabalhar sem ferramenta. E falando em ferramenta, não podemos limitar ferramentas só no aspecto do TCI, tropas, capitães e intendentes. É uma ferramenta de multiplicação. Mas tem N ferramentas que nós vamos saber trabalhar com elas. Nós temos o Ministério da Palavra, que precisa ser cuidado, elaborado. É uma ferramenta de suprimento espiritual, não só para nós, mas também para todas as pessoas. Podemos só olhar para dentro e esquecer lá fora. Ministério da Palavra, Ministério dos Serviços. Há tantos serviços que precisam ser executados, precisam ser feitos. Caso contrário, ao que as pessoas vierem para a igreja, ao começar a chegar, cadê a estrutura? Tem um Ministério da Palavra funcionando? Aqueles irmãos que são profetas e mestres são fiéis. Eles laboram, eles fazem imersão ultra refinada. Eles de fato entram num cargo espiritual do alimento diário, por exemplo. Uma palavra tremenda da semana do alimento diário, para quem leu, para quem ruminou, para quem fez a imersão ultra refinada, entrou de fato, leu e orou, ganhou, viu o que Deus quis falar. Aí tem a ferramenta, irmão. O Ministério do Serviço tem que estar funcionando, tem que ter coordenadores, tem que ter supervisores, tem que ter superintendente, tem que ter um intendente, tem que saber administrar essas questões práticas na igreja. A igreja não é nada solto, né? Está solto, todo mundo pode fazer o que acha e bem, aparece aos seus próprios olhos, como se na igreja não tivesse um governo. Todo mundo quer fazer do seu jeito, da sua maneira, ninguém respeita. Não tem respeito para com a supervisão. Lida com os irmãos de qualquer jeito, fala de qualquer maneira. Aí as coisas não andam. Não consegue ir para frente, por quê? Porque não respeita a questão da autoridade representativa aí, a superintendência que estão aqui para fazer o quê? Para trabalhar. Você está na superintendência da igreja para trabalhar, para pegar as ferramentas e levar a igreja para frente, administrar o Ministério de Serviço. Tem supervisão, tem coordenação e tem colaboração. Tem que ter essa ordem. Quem é colaborador tem que ficar na função de colaborador. Você não é supervisor, então você não queira ser supervisor se você não foi colocado.
Se você é coordenador de serviço, então fica na sua função de coordenador de serviço. E faça a sua função debaixo da supervisão de alguém. Tem que ter essa distribuição. Tem que ter uma mente sóbria, entendeu, Neiva? Uma mente sóbria para cuidar desses aspectos. Tem que ter um grupo de irmãos com... Aí nós queremos manter uma igreja com tudo funcionando, mas não tem supervisão, ninguém sabe quem que é o supervisor, ninguém sabe quem que é o coordenador, ninguém sabe quem é o colaborador. É 3 classes diferentes. Quem que é o colaborador? Você tem que ficar ali, você está ali só para executar. Você não está ali para você dar opinião, para discordar, para falar que você não concorda com isso, você não concorda com aquilo. Você está ali para submeter. Ponto final. Você submete. Quando o assunto é serviços da igreja, é preciso haver essa ordem, submissão, supervisão. Tem que ter intendência. O intendente não é o superintendente. O intendente é aquele que executa. Agora, vamos supor que esse superintendente aí, essa supervisão aí, são tudo solto. Não é um com nada. Fica brigando. 3 quer puxar para cá, 2 quer puxar para lá. Tudo começa aqui na supervisão. Tudo começa na supervisão. Não adianta querer culpar os outros, não. Tudo começa com a supervisão. É o superintendente que tem dificuldade na visão. Aí a coisa emperra. Aí não vai para cá nem para lá. Tem que ter visão de supervisão. Na verdade, esses irmãos têm que ter uma supervisão. Visão. E quem nos traz a visão? A palavra. Você precisa pegar a palavra e operacionalizar a palavra. Aí sim, aí consegue fazer uma distribuição. E todo mundo tem que ficar onde você está. Você não tem que prometer cá. Mas eu não concordo com essa direção, eu não concordo com isso. Nós gostamos muito dessa palavra, eu não concordo. Essa palavra eu não concordo, sai da onde, irmão? Sai do Hades. Quando o Senhor traz uma direção por meio de uma liderança, nós temos que aprender a nos esvaziar, orar. Tem a superintendência, mas essa superintendência também ela não está solta. Ela não é solta. Ela não está solta numa cidade, ela está ligada também a uma outra superintendência. Trabalha em coordenação, tem harmonia. Essa superintendência, ela também precisa estar encabeçada. E precisa também se esvaziar, precisa também aprender a ser humilde, simples, obediente. Aí sim, irmão, pega um encargo e administra o encargo, de forma a adequar a realidade da igreja. A superintendência é para isso, é para operacionalizar, é para administrar. Você não pode ter medo de falar assim. Às vezes nós temos uma falsa humildade, tipo assim, eu não gosto de falar que eu sou o líder. Superintendência, nós não podemos aparecer, irmão. Na igreja não tem posição, é tudo uma mentira. A igreja não tem posição, na igreja não tem título, isso não é verdade. Esse título, irmão responsável, é o quê? Isso não é um título? Hein, Neiva? Hein? O que é isso aí? É um título que te dá a você uma responsabilidade, que te dá para você uma posição. Não tem como não ter título, não ter posição. Aí você fala que na igreja não tem posição. Sabe por que nós falamos isso? Porque nós gostamos de viver solto. Eu tenho dificuldade com a obediência, eu tenho dificuldade com a questão da submissão. Então eu prefiro falar que na igreja não tem isso, tem aquilo. E aí a confusão está armada, já notou? Ninguém cuida de nada. Como é que faz? Um monte de leigo, parece que a gente está lidando com um monte de gente leiga que não sabe o que é ordenar as coisas na igreja. Ordenar as coisas na igreja. Ordenar, colocar em ordem. Paulo falou a Tito, eu te deixei em Creta para colocar algumas coisas em ordem.
É para colocar as coisas em ordem e manter a ordem. Não é, na igreja não tem lei, na igreja não tem lei, na igreja só há vida o quê? Acaba que não tem vida divina, coisa nenhuma, só tem vida da alma para todo lado, e todo mundo confuso, bagunçado, e que a vida da igreja é oba-oba, está tudo no oba-oba, aí você caça né? As coisas na igreja tem que andar em ordem, principalmente no que diz respeito a essas questões práticas. Tem que ter ordem, tem que ter direção. Alguém tem que dar direção de maneira adequada. E nós precisamos cooperar, irmão. Você precisa cooperar, irmã. Você não pode chegar e meter na mão nas coisas sem comunhão, não. Pode chegar, aí você decidiu que tem que fazer alguma coisa, e você vai lá e faz. Você não pergunta. E às vezes tem lugares aí que os irmãos não sabem quem eles procuram na igreja. Não tem uma referência ali. Quem que eu vou procurar para resolver esse problema aqui? Quem que eu procuro, irmão? Está dando problema lá no serviço de cozinha. Quem que eu vou procurar? Quem que tem supervisão, tem coordenação, tem colaboração? Aí o supervisor que deveria estar, o superintendente que deveria estar na reunião, né, aqui cuidando do rebanho, ele está no operacional. O lugar do supervisor, do superintendente é aqui, vendo o que está acontecendo. Ele é o superintendente, entenda, ele não é especial. Mas nem por ser, isso não quer dizer que ele não é especial, significa que as coisas têm que ficar soltas, não. Aí, alguém tem que orar, alguém tem que esvaziar, e alguém tem que sumir. E cuidar de fato do aspecto prático da igreja. Tem o espiritual e tem o prático. Tem que ter uma supervisão que administra tudo, que coordena as coisas na igreja, e nós precisamos cooperar com essa supervisão. Entender e falar, não, Senhor, eu quero apoiar, eu vou ser um com esses irmãos que Deus está usando para tomar a liderança em nosso meio, eu quero ser um com eles, eu vou ser obediente, eu quero seguir, eu quero ir para frente. E esses irmãos também precisam aprender, nós também precisamos esvaziar para acatar, para receber direção. E aí, irmão, a igreja vai avançar. Aí sim, aí a igreja avança. Se nós entendemos essa ordem aí e formos obedientes, aí sim, aí a igreja vai. Aí você vai começar a ver o milagre da aurora acontecendo. Por quê? Porque tem ordem. Deus é um Deus ordeiro, Ele não é um Deus bagunçado. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele criou em ordem. Ele criou os céus e a terra, depois ele veio restaurar. Aí primeiro veio isso, primeiro dia foi isso, segundo dia foi aquilo, terceiro dia foi o que... Imagina se o Senhor criasse o homem antes de fizer, eu vou criar o homem é tão importante, nós vamos criar ele primeiro. Né? A nossa imagem, a nossa semelhança do pó da terra, assim que a terra saiu da água, vamos criar o homem. Certo? Aí depois o homem vai ficar sentadinho lá num canto assim, ó, esperando eu criar as árvores frutíferas. Você está entendendo? O homem ia ficar sentado lá assim, aqui, ó, esperando. As árvores frutíferas surgiam, a terra brotar semente, ter água potável. Adão ia ficar lá sentadinho. Não tinha nem árvore ainda, né? Ele ia ficar lá. Está vendo como é que Deus faz as coisas em ordem, certinho? Na visão do tabernáculo, quando o povo saiu do Egito, saiu todo mundo assim, faz uma fila aqui, nós vamos para a terra de Canaã, e agora faz uma fila aqui, nós vamos seguir para a terra de Canaã. Não, irmão, separou tudo por tribos, todo mundo tinha que acampar certo, tinha que acampar de frente para o tabernáculo, era 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos de cá, e 3 tribos de cá, tinha ordem. Na hora que era para armar o tabernáculo, a turma do tabernáculo, que eram os levitas, eles já sabiam o que eles tinham que fazer. E no meio dos levitas não tinha bagunça não, confusão não. Os meraritas sabiam o que eles tinham que fazer. Os gersonitas sabiam o que eles tinham que fazer. Os meraritas, os gersonitas, e tinha um outro, eu não me lembro agora o nome dele, que era filhos de Levi.
E ele sabia qual o posicionamento deles, aonde que eles tinham que ficar. Eles ficavam próximo do tabernáculo. Depois que tinha as 3 tribos, eles ficavam próximo do tabernáculo. Uns carregavam as tábuas do tabernáculo, outros carregavam os utensílios, outros carregavam as cortinas, mas ele sabia, quem que orientou eles? Tinha um administrador orientando isso. Por que eles tinham que andar em ordem, saber o que eles tinham que fazer? Porque eles tinham que avançar, porque eles eram um exército. E como um exército, eles tinham que lutar. E para lutar, eles tinham que estar organizados, eles tinham que estar coordenados, senão eles não conseguiriam lutar contra o inimigo. Então tinha os superintendentes ali no tabernáculo ali. Ninguém interferia na função do outro, que não foi dado. Aí na hora de desarmar o tabernáculo, todo mundo já sabia. Na hora de montar também todo mundo sabia. E depois, na hora de levantar, saía todo mundo, se não avezada não, saía por ordem. Primeiro a tribo tal, depois a tribo tal, depois a tribo tal, depois a tribo tal, tal. Aí sim, aí agora, não era, agora a trombeta tocou, aí vamos embora, tá na hora, vamos embora, todo mundo aqui, no final. Era igual um desfile militar, né? Exatamente, seguia em ordem. Tinha a primeira tribo que sabia que quando tocava a trombeta, ela sabia que ela tinha que levantar primeiro, depois vinha a segunda, a terceira, e eles iam caminhando, rumo à boa terra de Canaã. Quando Balaão quis amaldiçoar Israel, que estava lá do monte, que ele olhou lá embaixo, o que ele viu? Ele falou assim, Jacó, quão belas são as suas tendas. Ele viu de cima, havia uma ordem ali. Quem fez isso aí, irmão? Então Deus gosta de levar as coisas de qualquer maneira, não. Tem que ter aqueles que realmente sabem colocar a igreja no caminho certo. Caminhando com todas as tribos. Judá fala assim, não, aqui é o seguinte, o que Moisés está falando eu não concordo, então nós vamos seguir para cá. Aí Simeão também fala, quer saber de uma coisa, nós vamos para cá. A administração da igreja é local, então nós vamos para lá. Outros falam assim, eu não vou, tocou a trombeta, eu também não vou não. Eles iam chegar aonde? Como tribo. Porque as tribos simbolizam as igrejas. Eles iam para onde, irmão? Você acha que eles entrariam na boa terra como exército? Você acha que uma tribo sozinha conseguiria lutar contra o inimigo? Conseguiria lutar sozinha? Não, ela tinha que lutar com as outras. É um exército, só tem um exército. Tem que trabalhar em coordenação, para caminhar, para avançar. Senão não avança, vai ser derrotado. Tem que andar junto. As tribos iam, elas iam tudo juntas. Tudo juntas. E quando a coisa era para lutar contra os gigantes, que tinha na boa terra, os gigantes, os enaquinhos, os essininhos, os nins, os amorreus, os zeus, tem uma simbologia no mundo espiritual hoje. Como é que vai avançar? Como é que vai lutar contra gigantes? Judá conseguiria lutar com todos os gigantes, sozinho como tribo, apesar de ser a tribo principal, era a primeira que saía. Quem vai lutar primeiro? Judá vai na frente. Então existem tribos mais fortes, tribos com maior influência espiritual, prática, modelo para nós seguirmos. Judá era o modelo a ser seguido. Então, e aí? Aí eles conseguiam. Mesmo assim ainda teve muito problema, para entrar na boa terra de Canaã. Então nós queremos avançar como tribos, então nós temos que aprender a andar em coordenação. Saber administrar, saber pegar o encargo, saber trabalhar as ferramentas. Como nós vamos trabalhar com a ferramenta? Dá para trabalhar com todas? Nós conseguimos trabalhar com todas? Maravilha, nós conseguimos. Não, irmão, de todas assim, nós conseguimos praticar pelo menos 4, nós conseguimos trabalhar com 4. Mas seja fiel. Seja fiel. Eu sempre falo para os irmãos daqui, da liderança aqui, se vocês podem vir até aqui e não vêm, isso é infidelidade. Você pode vir até aqui, mas não vem. Você pode vir até aqui, mas só vem até aqui. Tem capacidade para vir aqui,
Não vem não, fica aqui. Isso é infidelidade. Isso chama-se infidelidade, desobediência. Porque pode vir aqui e não vem, só vem até aqui. Tem capacidade. Ah, nós não damos conta, nós não sabemos, está difícil, não sei o que tem. Papai vai fazendo aquele rolo e no final não dá em nada. Não consegue sair do lugar. É porque não pode? É porque não tem capacidade? Não. Se Deus, você tem capacidade de vir até aqui, ou melhor, até aqui, e não vem, você fica aqui, Deus não agrade você. Se você pode vir até aqui, então você deve vir até aqui. O foco é chegar aqui, mas você não consegue chegar aqui ainda aqui. Mas você pode. Deus não está pedindo nada além do que você não possa praticar. Ele só quer que você seja o quê? Fiel. Fiel na capacidade que Ele tem dado. Caso contrário, nós seremos tratados como servos o quê? Infiéis. Aquele servo lá que o Senhor falou lá, nas parábolas. Você é um servo infiel. Servo infiel e imprudente. Porque você não fez nem o que o Senhor pediu para você fazer. Porque aquele servo falou, ele fez tudo o que o Senhor dele pediu, ele fez. E no final ele falou assim, sou um servo inútil, porque eu só fiz o que o Senhor me pediu. Ainda sou um servo. Olha você vê que modelo aí. Está lá na Bíblia à toa, irmão. É para nos ensinar como trabalhar. Para nos mostrar o que é ser fiel. Você tem a capacidade, mas eu não vou, eu não quero me envolver com nada. Eu só quero sentar e desfrutar, e depois eu vou viver minha vida. Isso é vida da igreja? Não. Você não envolve com nada, você não serve em nada. Você não faz nada. Você não serve uma criança, você não serve numa recepção, você não serve no ministério de oferta, que é um outro instrumento, é uma outra ferramenta também. Porque quando as pessoas chegam para a igreja, elas estão procurando o quê, irmão? Elas estão procurando um lugar de descanso. Elas não vêm com a visão de servir, não, elas vêm com a visão de ser servida. Depois que ela vai começar a ganhar, que ela precisa servir. Isso vai depender muito de saber introduzir os irmãos, levar os irmãos a funcionar, introduzir novos irmãos no serviço, na casa de adolescente, por exemplo. Precisa de todo um serviço, irmão. Precisa de serviço de cozinha, precisa de serviço de transporte, precisa de serviço de limpeza. Precisa de irmão jovem, capitão, coordenado, para sair, pegar aquelas literaturas, tudo que está lá, e vamos fazer pão e peixe. Ah, nós não sabemos vender, irmão. Nós não gostamos de vender, que nós achamos que é comércio. Então faz pão e peixe. Pronto. Pão e peixe você distribui de graça. Livro, e coloca uma etiqueta lá no livro. Livro doação, com endereço e com local de reunião. Sai. Bate nas portas. Tem adolescente aí? A quem vai fazer isso? Tem que sair com eles. Nós vamos só acompanhando. O capitão só vai acompanhando. O intendente, que é nós, coloca o carro, coloca o dinheiro, coloca o serviço de cozinha, faz as coisas funcionar, faz compra. Quem vai sair? Quem vai ganhar? É eles. Eles é que vai chegar lá na casa lá e vai perguntar, tem adolescente aí? Tem. Pode entrar, podemos usar sua casa aqui para a gente fazer um gritinho de guerra aqui, e nós queremos tal. Tem adolescente? Aí tem. Pronto, é eles. Daqui a pouco agora saiu, vamos lá trazer, né? Ó, depois daqui, quando for 7 horas, nós estamos passando aqui para pegar vocês para a reunião à noite. Aí deu horário, os intendentes já pegam os meninos, vai lá, traz a turma toda e traz para cá. Aí não tem estrutura. Aí chega aqui, o serviço de música não funcionou, o som não está ligado, entendeu? Os banheiros estão sujos. Ninguém pensou num lanche para depois da reunião oferecer para essa meninada que vai vir. Ninguém pensou nisso. Ah, eu não posso, irmão, porque eu conheço. Eu não posso porque eu estou aquilo. Eu não posso porque eu não quero. Eu também não posso. No final, ninguém pode. Mas para nossas coisas, ó, tem tempo de sobra, não é? Então, irmãos, nós temos que gerar, multiplicar e encher a terra. E dominar. Aí chega na genealogia de Gênesis,
É interessante a genealogia de Gênesis. 5 e 6. Eu não vou ler porque o tempo, já são quantas horas aí? Já são 10h44. Eu posso ir até que hora? Isso aqui é uma comunhão extra, tá, irmão? Não acontece todos os domingos. Aqui, ó, até 11h30, tá. Então nós temos aqui na genealogia de Gênesis, interessante. Gênesis capítulo 6. Vamos ver Gênesis 6. Noé. Vamos ver Gênesis 5, irmão. Depois a gente entra em Gênesis 6. Gênesis 5. Versículo 1. Fala, 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. Genealogia de Adão. Genealogia de Cristo, genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. Talvez essa tradução lá. No dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem. E lhe deu o nome de Abel. 7. Que Abel já havia morrido. Aí 7 deu a continuidade. Não é Caim, e gerou Caim, e gerou Abel. Não, porque ele omitiu Caim e Abel, e já foi direto em 7, porque 7 seguiu a linha correta. 7 não desviou da linha. Caim foi viver com seus descendentes, foi viver uma vida independente de Deus. Por isso nem entra na genealogia de Adão. Nem entra. Começa com 7. Se fosse eu ia botar Caim, não é isso? Gerou Caim, depois gerou Abel e tal, não é 7. É Bíblia, irmão. Está errado. Na lógica humana, gerou 7. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. E o que mais? E morreu. Que triste, hein? Viveu, gerou filhos e filhas e morreu. Esse é o ciclo da vida humana. Não fala que Adão viveu, gerou filhos e filhas, serviu a Deus, invocou o nome do Senhor, andou com Deus e fechou com chave de ouro e morreu. Pronto. Você quer assim? Você quer viver assim? É assim que vocês querem viver? Você vai nascer, gerar, não é isso? Cuidar de tudo, porque Adão deve ter cuidado dos seus filhos e filhas, tudo bacaninho, deixou nascer direto, você morre. Morreu, acabou a sua história. 7 viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que Enos gerou a Enos, 7 viveu 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de 7 foram 912 anos e morreu. Não fala que ele dominou. Gerar e multiplicar, beleza, aconteceu, não é isso? E dominar? Não fala que ele dominou, só fala que ele gerou, multiplicou e não dominou, morreu. Não serviu ao propósito eterno de Deus. É a mesma coisa hoje. Você nasce, gera, multiplica aí, né? Mas e dominar, está envolvido com a questão do propósito da economia de Deus no que diz respeito a Cristo, dominar seu cabeça sobre todas as coisas. Você viveu, gerou filhos, né, irmão? Netos. Mas você serviu a Deus no que diz respeito ao seu propósito? Você cooperou com a questão de trazer o domínio de Cristo para a terra? Você cooperou? Tem essa parte na sua história? Ou terá essa parte na sua história? Que você gerou, multiplicou e serviu a Deus e cooperou com o seu propósito no que diz respeito a Cristo, seu cabeça sobre todas as coisas? Aí sim. Aí você não morreu, você dormiu. Qual genealogia você está? Aí beleza, todos os dias de Enos aí, está todo mundo morrendo aqui, ó. E morreu,
Gerou, viveu e tal, teve filhos e filhas e morreu. Versículo 17, morreu e terminou a sua história. Não fala que eles... E dominaram. Fala aí. E dominaram, e cumpriram o propósito de Deus, e cooperaram, e dominaram, e serviu a Deus, e deu muitos frutos espirituais, e dormiu de uma maneira vencedora. É assim que vai acontecer com você, irmão? Não pode. Está vendo o que o Senhor está querendo falar para nós aqui, irmão? Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque andou com Deus. Ei, irmão, até que enfim, no meio de tantos, alguém andou com Deus e morreu? Hein, irmão? Ele andou com Deus e morreu. Viveu, gerou filhos e filhas e tal, e morreu? Não morreu. Ah, por que ele não morreu? Por quê? Porque ele andou com Deus. Está entendendo, santo? Hein, santo? Você vai viver, irmão, fazer um monte de coisa, cuidar da sua vida humana, cuidar dos seus negócios, certo? E tá, e depois você morre. E termina cuidando das suas coisas. Preocupado só com sua sobrevivência. É assim, irmão, que nós vamos terminar? Não pode. É, Lorena? Não podemos terminar assim. Amém. Mas Lorena andou com Deus. Ela viveu, gerou, multiplicou, andou com Deus. E andou com Deus. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, ele viveu 300 anos. Teve filhos e filhas, tudo bacaninha, filhos e filhas, tudo redondinho. Ele não falou assim, Enoque só está andando com Deus. Ele não está. Cadê Enoque? Enoque só vivia. Não, ele andou com Deus e cuidou das coisas. Gerou filhos e filhas, cuidou de filhos e filhas, mas isso não tirou ele do foco de andar com Deus. Porque tem gente que, certo, irmão, depois que vem filhos e filhas, isso e aquilo outro, ele deixa de andar com Deus, ele quer andar com os filhos. Ele quer andar com os netos, tudo é neto, tudo é filho, tudo é aquilo, e andar com Deus, cooperar com o Senhor na sua obra, de pregar o Evangelho, de fazer com que as coisas aconteçam na vida da igreja. Ele não tem tempo, porque o tempo dele está sendo consumido ali, só com filhos e filhas. Ele esquece, ele mergulha nesse negócio de filhos e filhas aí e tal, e esquece de andar com Deus, e não coopera com Deus, porque o tempo todo dele é família. O foco dele é família. Aí a filha quer você, os filhos quer você, os netos quer você, todo mundo quer você. Quer seu dinheiro, quer seu tempo, quer sua casa, quer sua comida, quer sua roupa, quer seu carro. Aí não sobra tempo para a igreja, sobra nada, nem para Deus, nem para os irmãos, porque você está ocupadíssimo. Hoje é o aniversário da Aninha, mês que vem é o aniversário de Pedrinho, é 4 aniversários dentro de um mês só. E na hora da reunião, você está mergulhado nos aniversários, agora depois é isso, é aquilo, é festa de família, e agora é o sobrinho, aí não nem filhos e filha, mas aí já entra sobrinho, sobrinho do sobrinho, neto dos netos, e cadê você? Você está ocupado com a logística para atender. E a igreja, como é que fica a igreja de Deus? E as ferramentas, fica tudo guardado no armário. Se for assim, irmão, nós estamos vivendo uma vida religiosa. Você é um religioso. Enoque andou com Deus, e andar com Deus implica em muitas coisas. E quer andar com Deus, irmãos? É viver na sua presença, é praticar sua palavra,
É você pegar a palavra escrita e revelada e transformá-la ela em seu viver, fazer com que a palavra seja a sua expressão. Você é a expressão da palavra, e isso é testemunho. Testemunho vivo é isso. Você vive o que você prega, você desfruta. Automaticamente, quando olha para você, as pessoas e os irmãos veem a palavra em você. Isso é um testemunho vivo, isso é que ganha as pessoas. Enoque andou com Deus. Significa que Enoque andou só subindo. Enoque não foi aquela curva lá, você viu lá no Mendiar lá, né? Aquela curva do coração. Já viu? Aquela curvinha assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Uma hora você apaga, né? Só subindo e descendo, aqui ó. Hoje você está aqui. Hoje você está aqui. No domingo, almoço com a igreja. Aí você sobe. Domingo. Segunda você dá um montinho. Terça você dá um aqui. Quarta tem reunião de oração, você dá uma subidinha. Passou a reunião de oração, você desce de novo. Hoje você desfrutou. Hoje você teve comunhão com Deus. Amanhã, você nem sabe o que está acontecendo. Aí chega a sexta, você está aqui. Aí vem sábado, você dá uma subidinha. E alguns não conseguem nem subir mais. De tanto subir e descer, acabou que... Enoque andou com Deus, mas o andar de Enoque foi assim, ó, passo a passo. Andou com Deus de uma maneira constante. E por fim ele andou tanto com Deus que Deus fez o que com ele? O tomou para si. Esse homem é meu. Eu já não aguento ver mais esse homem na terra. O lugar desse homem não é aqui na terra. Eu tenho que levar, eu tenho que trazer ele para mim, eu quero ele para mim. E olha que naquela geração de Enoque, aquela turma tudo fala que eles andaram com Deus. E que Deus o tomou para si. Todos morreram. O que você está esperando? A morte ou o arrebatamento? O que você está esperando, Júlio? A morte ou ser arrebatado para Deus? Muita gente vai dizer, eu estou esperando a morte. Para quem tem esperança viva em Deus, não, eu estou esperando um arrebatamento. Eu creio que Deus, o Senhor vai voltar e vai me arrebatar vivo. Mas para isso tem uma condição. Você tem que andar com Deus. E andar com Deus tem que invocar. Tem que fazer uma imersão. Tem que ler Bíblia. Tem que estar envolvido no ministério de serviço. Tem que estar ofertando. Tudo isso envolve o andar com Deus. Você prega evangelho. Você é um membro participante, é um membro ativo. O que nós estamos fazendo aqui agora de manhã, agora, irmã? O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos fazendo o quê? Andando com Deus. Eu estou servindo, eu estou andando com Deus. Os irmãos estão lá em cima, estão fazendo o quê? Eles também estão andando com Deus, estão envolvidos. Andar com Deus é muito prático. Chega uma hora que Deus fala assim, opa, está na hora. Vou pegar o André, porque vou levar o André comigo. Não aguento mais ver o André na terra. Ele tem andado comigo. E andar com Deus é ser um com ele, irmão. É ser um com os irmãos. Enoque andou com Deus de uma maneira constante. E Deus o tomou para si. Então ele viveu, gerou filhos e filhas e andou com Deus. E Deus o tomou. Essa tem que ser a nossa história. E Deus o tomou para si. Se nós realmente estivermos envolvidos naquilo que tem o bom prazer do coração de Deus, irmão, praticando o viver da igreja normal, igual eu já falei, serviço, superintendência, ministério da palavra, ministério de ofertas. Precisamos trazer ofertas para a igreja, encher o gasofilácio de oferta. Para operacionalizar essas coisas, precisa ter dinheiro. Não adianta você falar, a vida da igreja é só espiritual. Não, irmão, tem uma logística que precisa ter valores para poder operacionalizar isso aqui. Para cuidar de pessoas. Você tem que ir lá no Egito e fazer isso aqui, ó, tirar a mão do bolso, botar dinheiro dentro do gasofilácio, ser fiel nos dízimos e oferta. Tem ministros de ofertas aí, investidores do reino. Todos nós precisamos participar, ser um investidor do reino, financeiramente falando. Ser um investidor, ser um micro-investidor ou um investidor. Você tem que entender, investidor não é gastar dinheiro.
Você não está gastando, você não está perdendo, você é um investidor. Para cooperar com o avanço do Evangelho em toda a terra, precisa de valores. Ou você não quer que o Evangelho seja pregado em toda a terra? Nós temos que estar envolvidos nessa obra de levar o Evangelho do Reino a toda a terra, e será pregado este Evangelho do Reino em toda a terra habitada, e então virá o fim. Só que para esse Evangelho ser pregado em toda a terra, envolve um todo. Tem uma logística por trás disso aí. Para enviar missionários. Aí nós estamos aqui cuidando dos adolescentes, hoje já está com 11, está com 12, está com 13, daqui a pouco ele está com 17, já terminou o ensino médio. O que nós vamos fazer com ele? Vamos mandar ele para o CEAP. Vamos mandar ele para o CEAP. Terminou o ensino médio, bacaninha, fechou redondo. O que nós vamos fazer? Nós vamos para onde? Vai ser enviada para o CEAP. Fazer o que no CEAP? Ganhar as verdades, aprender a andar com Deus. De tempo integral. Um Enoque em tempo integral no CEAP, aprendendo a andar com Deus, acordar com Deus e levantar com Deus, dormir com Deus. Isso que falaram para nós. Isso é uma mera terminologia na sua vida. Para andar com Deus, você tem que dormir com Ele e acordar com Ele. Você está dormindo e acordando com Deus ou com o diabo? Você dorme com quem? Se eu durmo sem orar, sem ler a Bíblia, eu durmo com os vídeos do Instagram, do horror, como você vai acordar no outro dia? Como é que é, irmã? Do jeito que o diabo gosta. Você dormiu, nós podemos fazer uma escolha, né? Ou o Ebal ou o Gerezim. Abraão escolheu Betel, que é a edificação da igreja. Não é isso? Betel é a edificação. Jacó falou isso. Isso aqui é a casa de Deus. Ele edificou uma pedra, derramou, falou que é Betel, é a casa de Deus. Aí quando Abraão chegou em um determinado ponto, ele teve que escolher entre Betel e Ai. Aí que ele escolheu? Ele escolheu Ai? Não, ele escolheu Betel. Ele fez a escolha certa, edificar a igreja. Se envolver com a edificação da igreja. Ele não foi para Ai. Ai, meu Deus, o que eu fui fazer? Ele não desceu lá para Ai. Lugar de maldição, lugar de problema. Não, ele ficou em Betel, edificando, sendo avançando. Isso é Abraão. Aí, vai para Seap, irmã. Fez 17 anos. O que tem que fazer? Vai para o Seap. É aquele momento onde que todo mundo quer ali. Aí ele vai para lá e serve 1 ano. 1 ano. Ele vai sair de lá com quantos anos? Com 18 anos. E vai sair preparado ou para ser missionário ou para trabalhar no serviço secular. Ele vai ter que fazer uma escolha. O que ele quer? E Deus é que vai chamar também. Você vai ser missionário. Você vai ser a minha missionária. Né, filha? Ah lá, você vê. Imagina isso aí com 17 anos, com 18 anos, irmão. Cheio de encargo, de visão, foi preparada no CEAP. Aí ela fala assim, irmãos, eu quero ser missionária lá na Ásia, na África, na Europa, na Américas. Pode ser que Deus vai fazer chamar, ela está preparada, terminou o ensino médio, tem conhecimento, por isso tem que estudar bem, entende de geografia, entende de história, estudou geografia, conheceu o mundo ali, conheceu a história, sabe fazer matemática, sabe fazer cálculo, tem o raciocínio lógico que a matemática trabalhou, tem a mente aberta para... Aí gera ali no meio daquela... ali, aí já gera um inglesinho ali no meio daquele, um espanholzinho ali. Aí, ó, puxa, 2 línguas, ó. Imagina. Uma jovenzinha dessa falando 2 idiomas. Cheia do Espírito. Cheia das verdades. E falando 2 línguas. Você acha que Deus vai usar ou não? Você está dentro da fusão futurista, irmãos? Aí ela está ali com 2 idiomas. O mundo quer essa jovem? O mundo secular quer ela? Claro que quer, todo mundo vai querer ela. Tem formação humana. Tem formação humana. Fala 2 idiomas. Todo mundo quer ela. O que não vai faltar para ela é vaga. Aí alguém vai falar assim,
Que é um desperdício, já querer ser missionária. Com essas duas línguas, eu acho que Deus pode fazer com ela nesse campo aí, cheia de força. Ela está cheia de força, está cheia de energia física, humana e espiritual, e está preparada. Aí alguns anunciaram, o senhor, não, você vai ser missionário. Você, o que você quer? Não, eu quero voltar aos estudos. Eu vou terminar minha faculdade, vou terminar meu curso técnico. Aí no CEAP vai preparar também esse lado. Eles vão ter experiência de conhecer o lado humano, o chão de fábrica. Vai ter irmãos ali que vai estar aperfeiçoando esse lado humano, abrindo os horizontes deles para ser um empreendedor. E eu, não, irmão, eu quero ser uma empreendedora e eu vou ganhar dinheiro. E o meu negócio é ganhar grana e eu vou ser uma investidora do reino. Eu vou trabalhar secularmente, que eu quero ser uma investidora do reino. Vou ganhar muito dinheiro e vou investir nessa obra de pregação do evangelho. Então ela vai trabalhar. Talvez ela vai ser uma doutora, vai ser uma empreendedora, mas com a visão de quê? Com qual visão? Visão de ficar rica. Se agora eu vou comprar aquelas bolsas, tudo que eu queria não tinha. Agora eu vou fazer todas as viagens que eu sonhei, que eu vi no YouTube, que eu vi no Instagram. Agora eu vou viver a minha vida. Agora eu vou comprar esse celular de 10 mil. Meu negócio é viajar para o exterior. Para comer, beber, casar e dar-se ganhar isso? Nós queremos? Aí ela vai servir o Senhor na vida da igreja. É isso que tem que acontecer com os jovens. Isso é andar com Deus. É ser um com Ele. Mas os discípulos de Emaús andaram com Deus? Eles andaram com Deus, os discípulos de Emaús? Eles andaram. Deus teve que andar com eles. Enoque andou com Deus. Quando você anda com Deus, Deus anda com você também. Quanto mais você anda com Deus, mais Ele está com... Mas tem casos que Deus é que vai ter que andar com você. No caso dos discípulos de Emaús, o Senhor teve que andar com eles, foi ou não foi? Porque eles estavam indo para onde? Eles deixaram Jerusalém, deixaram Sião, que é a visão celestial, espiritual e prática da vida da igreja, e foi descendo. Direção oposta. Aí o Senhor Jesus teve que andar com eles. Mas qual o foco? Para trazer eles de volta. Você está andando com Deus ou Deus tem que estar andando com você? Por isso, irmão, que é importante. Eles estavam claros, eu estou citando que os irmãos já leram a Bíblia, está lá no Evangelho de Lucas. Você conhece bem a história dos discípulos de Emaús. Estavam claros? Estavam de alguma coisa. Olha, mas você não está sabendo, nem conheceu o Senhor que estava indo com eles, estava sabendo. Você não está claro, você aí, ô forasteiro, que Jesus morreu, fez varão valoroso, poderoso em obra. Você não está sabendo das últimas novidades, senhor? Você está onde? Você não sabe. Aí, e nós esperávamos que ele redimisse Israel do poder político de Roma. Nós achávamos que ele era o Messias e não era, ele simplesmente terminou na morte ali. E o Senhor vivo e ressuscitado do lado deles. Ou seja, eles foram até certo ponto só, irmão. Eles só foram até certo ponto. Eles não estavam claros, embora andavam com o Senhor. Estavam junto com o Senhor o tempo todo. O Senhor falou muitas palavras, mas muito pouco entrou dentro deles. Não sabia nada. Aí o resultado foi descendo, passo a passo. E quantos irmãos não estão descendo ou já desceu? Tudo por falta de clareza. Aí ele falou assim, você não está sabendo que esse Jesus, Cristo, ele era poderoso em palavras e obras. Ele era poderoso em palavras e obras. Você não está sabendo, conversando com o Senhor. Ele era poderoso em palavras, ou seja, o Senhor não tinha só palavras, ele tinha obras também. Ele era poderoso em palavras e obras. Você tem só palavras, mas não tem obras. Nós precisamos ter os dois, irmão. Nós precisamos ser poderosos em palavras. Significa que quando você abre a boca para falar, você tem conteúdo. Mas não é só conteúdo de conhecimento, é prática também. Você precisa ter obra. A palavra precisa te levar você para a obra. É operacional. Tem que ter os dois. E o Senhor Jesus tinha os dois. Estevão tinha os dois. Ele era cheio do Espírito, da palavra e tinha obra.
Diz que ele operava grandes milagres, a ponto de gerar ciúme naquela seita lá que mataram ele. O Senhor Jesus era tal pessoa. Aí o Senhor fez o que com eles? Para trazê-los de volta. O Senhor começou a falar com eles desde Moisés, desertou a partir de Moisés e de todos os profetas, até chegar naquele dia, naquela hora ali. Precisou de explicar para eles tudo, entendeu, nego? Começando por Moisés, você imagina o que é isso. E passar por todos os profetas, mostrando para eles que Jesus, aquele Jesus que está falando, ele era de fato o Cristo, o verdadeiro Cristo que deveria vir mesmo. Mostrou para eles na Escritura toda, mostrou a respeito dele mesmo, que já tinha vindo, morrido e ressuscitado. Está tudo no Antigo Testamento. Tudo a respeito do Senhor Jesus. Desde Moisés, todos os profetas falavam sobre o quê? Qual que era a ênfase deles? O Messias que havia de vir. Os Salmos, tudo falava da primeira vinda do Senhor. Tem mais que não sei quantas profecias no Antigo Testamento a respeito da primeira vinda de Cristo. E se cumpriu? Cumpriu, Júlio? As profecias, tudo se cumpriu para a primeira vinda de Cristo? Ele de fato veio. Veio, irmão. Cumpriu, irmão. Todas as profecias cumpriu certinho. Ele veio de fato. Até o lugar onde ele ia nascer foi profetizado. Nenhuma profecia falhou. Nenhuma caiu por terra, falhou. E os 2 discípulos lá, ele morreu, acabou, e agora nós estamos... Que é a promessa do Senhor, onde tiver 2 ou 3 falando de mim, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles. E de fato ele estava presente, né? Ele abriu o livro de Isaías numa sinagoga e falou assim: essa profecia se cumpriu agora. Quem creu na nossa pregação? Aí mataram. Aí ele falou: olha, aqui meu filho, ó, ele morreu, ressuscitou e eu sou essa pessoa. Enquanto ele falava, chegou lá na casa lá, aí comeram com eles, esclareceu, abriu as escrituras para eles. Aí a ficha deles caiu. Opa! Enquanto ele nos falava, o nosso coração ardia. Vamos voltar. Quando eles voltaram, o Senhor já estava lá esperando eles. Porque chegar lá, o Senhor já estava lá. Aí com os olhos, as escamas, está vendo, irmão? A importância da palavra. Aí a ficha caiu. Mas alguém teve que... A importância da palavra em nossa vida. Aí nós não vamos descer. Nós vamos andar como Enoque. Só assim. Emaús assim. O Senhor teve que andar com eles. Menos mal. Se pelo menos você tiver, irmão, desfrutando alguma coisa da palavra, quando você começar a descer, o Senhor vai descer com você para trazer você de volta. O problema é quando você não tem nada. Mas se você estiver conectado, nem que seja um pouco, junto com os irmãos, o Senhor não vai deixar você chegar lá. Ele sempre vai sempre aparecer você para te conduzir novamente. Agora, nós precisamos ganhar o seguinte: Senhor, me dá mais constância na minha vida cristã. Vamos ser um com o Senhor. Vamos gerar, vamos nascer, gerar filhos e filhas, e andar com Deus. E andar com Deus. E ser tomado por Ele. Se Ele não voltar, né, irmão? Com certeza nós vamos dormir, porque nós já morremos com Cristo, então. E você vai fechar o pacote, vai viver a vida normal da igreja. Agora o resto só vai gerar, é o mundo aí fora, né? Nasce, gera filhos e filhas, trabalha igual um doido, tem o desfrute terreno e depois morre. E nada de andar com Deus. E se você não anda com Deus, você vai viver de uma forma vazia. Você vai ter tudo e não vai ter nada. Vai ter tudo e não vai ter nada. Vai ter filhos e filhas e tudo, né? Uma bela família, dinheiro no bolso, boas roupas, bons carros, boas casas. O quê?
e o nome apagado. A sua história é: gerou filhos e filhas, viveu para si e para si e morreu. Você quer isso para você? Você quer, irmã? Hein, irmã, você quer para você também? Quer não? Tem certeza? Tem certeza, né, irmã? E você, irmã? Também não? Uai, está todo mundo aqui sendo um, ué. E aí, André? Você está andando com Deus, envolvido com as coisas de Deus? Já gerou filhos e filhas? Já, irmã? Já gerou filhos e filhas? É? Netos também não, né? Ainda não. Mas tem aquela expectativa, né? Zinha lá no fundinho, né? É ou não é, Neiva? Quem sabe, né? Viu aí? Aí se bobear, irmão, vamos viver nesse círculo aí, e de forma religiosa. Aí o Senhor volta, e você sobra, é ou não é? Você vai ficar. Enoque andou no meio de uma geração corrupta. Ele conseguiu andar com Deus no meio de uma geração terrível. Que veio Gênesis 6 depois, não é isso? Depois de Gênesis 5, Gênesis 6. Gênesis 6 fala da corrupção humana. Já preparando para o dilúvio que havia de vir. Gênesis 6. Gênesis 5 tinha alguém andando com Deus. Significa que Enoque fez parte daquela geração cujos anjos materializaram em seres humanos. Deus permitiu ali. Eles deixaram o seu domicílio, se materializaram em ser humano, assim como o Senhor materializou como um ser humano para conversar com Abraão, os anjos caídos também se materializaram em homem e possuíram as filhas dos homens. Aí gerou os gigantes. Agora, o que esses anjos viu nas mulheres para eles se materializar em homens e possuir elas? Significa que as mulheres daqueles tempos, elas viviam de qualquer maneira. A ponto dos anjos caídos se materializar em homem e possuir elas. E aí, irmãs? Contaminou a raça toda. Aí Deus teve que julgar. Aí abriu-se uma porta. Sua maneira de vestir, a sua maneira de falar. Se for seguir moda mesmo, a moda hoje tem como foco o quê? Expor ao máximo a nudez. Aí os anjos caídos, vai você ver. Aí 1 Coríntios capítulo 11, que as mulheres precisam, porque Deus, entender que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. E a mulher carrega o véu sobre a cabeça por causa dos quê? Dos anjos. Lê lá 1 Coríntios capítulo 11, dos anjos. E que anjos são esses? Irmão, que anjos são esses que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 11? É anjo bom? É anjo de luz? Não. Ele está falando de ele está falando de encabeçamento. Quando não há essa ordem, e nós não coordenando dentro da nossa função, significa uma porta espiritual ficar aberta, para esses anjos caídos vir e começar a fazendo confusão, causando divisão, gerando. Por quê? Porque a ordem, nós homens não submetemos ao encabeçamento de Cristo. Às vezes nós somos desobedientes ao encabeçamento. O Senhor quer nos encabeçar, mas nós somos desobedientes às vezes. Aí vai, por causa dos anjos, a mulher precisa carregar esse sinal de vida, né? Que é vida, é coordenação, é cooperação mútua, porque senão abre a porta. Tem uma brecha, fica aberta. Aí é onde que você vê aquele casal brigando sem fim. Brigando, não consegue ajustar nem para o decreto. Aí comunhão vai, comunhão vem, aconselhamento vem, aconselhamento não. Aí de repente acontece o quê? Racha a família. Quem rachou a família? É isso que é o propósito de Deus? Que todo mundo termine separado? E morre nessa condição? Por isso nós temos que permitir Cristo ser o nosso cabeça todos os dias, irmãos.
Eu preciso, ainda não alcancei, ainda sou muito desobediente, ainda sou muito rebelde ao encabeçamento de Cristo. Na minha experiência, às vezes nós somos assim. Volta e meia nós damos um furo. Nós somos desobedientes, às vezes nós não somos simples. Aí automaticamente o Senhor não tem como ser o nosso cabeça. Aí as irmãs, por sua vez, também deveriam estar numa condição de estar deixando Cristo encabeçar você. Se o casal anda assim, cooperando com Cristo para que Cristo seja o cabeça, eles conseguem ter harmonia. Eles conseguem caminhar junto e junto cumpre o propósito de Deus. O desejo do Senhor não é que Cristo seja o cabeça? Primeiramente nós, homens. Se nós seguirmos essa ordem aí, vai haver brecha para anjo caído? Vai ter brecha, irmão, para anjo caído entrar? Você está debaixo do véu. Automaticamente a sua esposa também já entendeu a visão espiritual e busca ter uma vida também de ser encabeçada por Cristo e pela sua palavra. Vai haver o quê? Está vendo? Você acha que se obedecer essa ordem vai funcionar ou não? As coisas, Deus vai poder nos usar nessa geração para avançar com o Evangelho do Reino? Amém? Eu vou ficar por aqui. São quantas horas, irmãos? 11h20. Então os irmãos podem dar o aviso. Vamos compartilhar 10 minutos. Isso em grupo, 10 minutos. Né? O almoço está previsto para terminar meio-dia, né? Tem meia hora ainda para o almoço sair. Olha você vê que maravilha, né? Que vida da igreja maravilhosa.